O clima entre nós. O terremoto que aconteceu no Haiti de 7,2 graus na escala Richter no dia 14 de agosto de 2021 gerou um alerta de tsunami que felizmente não ocorreu. Além do terremoto de grande magnitude, o país sofreu com a chuva torrencial e ventania provocadas por uma tempestade tropical, fenômeno muito comum no Caribe nesta época do ano. Embora sejam do ambiente marítimo, a previsão de ondas e ressacas é feita pelos meteorologistas normalmente. Isso porque a maior parte das ondas que afetam as atividades humanas são geradas por ventos, e aí chegam na costa, no litoral, e aí é pedaço do meteorologista, mas não o tsunami, a grande destruidora onda, a onda do porto. Porém, muitas vezes, é o meteorologista que acaba tendo que explicar, que tirar dúvidas da população em geral sobre os tsunamis. Afinal, o que é um tsunami? Por que eles acontecem? Os meteorologistas conseguem alertar sobre o risco de ressacas com uma semana de antecedência, e é uma boa confiabilidade. Mas como avisar antes e proteger as pessoas de um tsunami? Já é possível prever estas ondas gigantescas? Para entender melhor sobre os tsunamis, o podcast O Clima Entre Nós conversa agora com Rogério Candela. Ele é oceanógrafo, graduado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduado pela COP UFRJ e pesquisador do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, da Marinha do Brasil. Rogério Candela, seja muito bem-vindo ao podcast O Clima Entre Nós e muito obrigada por sua disponibilidade. O prazer é meu, estou sempre à disposição. Rogério, vamos lá explicar um pouquinho, ter essa conversa sobre a tal da grande onda, sobre o tsunami. Como é que é um tsunami? Quais as principais diferenças de uma onda normal? Aliás, Rogério, eu gostaria até de começar o seguinte, o nome em si, né, é um nome japonês e normalmente a gente traduz como a grande onda, é isso mesmo? É onda do porto, né, que significa. Eu acho que a tradução exata seria onda do porto, porque provavelmente foi percebida num porto. No Brasil chama maremoto também, mas tsunami parece ser o nome mais, digamos, científico, né? Maremoto e tsunami são a mesma coisa, então? Isso. Afinal, o que é um tsunami? Quais as principais diferenças de uma onda normal, de uma grande onda? O tsunami são ondas que são geradas por abalos sísmicos submarinos, grandes deslizamentos de massa de terra ou até mesmo impacto de meteoros. Primeiro, a diferença entre as ondas normais e o tsunami é a força geradora, porque as ondas normais, as ondas de praia, elas são geradas pelo vento. Segundo, é o comprimento ou o período das ondas. As ondas de tsunami têm um comprimento muito, muito grande, da ordem de quilômetros, enquanto as ondas geradas pelo vento têm comprimento de centenas de metros. Por exemplo, assim, na praia, tem várias ondas, né? Como é que ela sabe o comprimento da onda? Como é que a gente consegue identificar isso? O comprimento é a distância entre uma crista e a crista seguinte, ou o cavado e o cavado seguinte. E o período é o tempo que demora para a passagem de duas cristas consecutivas ou dois cavados consecutivos. Então, no tsunami, de uma crista para outra tem dezenas de quilômetros. Depende muito da profundidade, mas tem dezenas de quilômetros, enquanto as ondas geradas pelo vento têm centenas de metros. Ou seja, na praia, a pessoa vai ver aquela onda que está subindo, aquela parte que está subindo, aí forma a crista, depois ela quebra, vem cavada, aí tem a outra que está formando outra crista, né? Então, isso nas ondas de vento. Nas ondas de tsunami, você não consegue ver a segunda crista. A segunda crista está muito longe, né? Se olhar, a gente vai falar depois disso, mas o tsunami de Sumatra foi considerado o primeiro tsunami da era eletrônica. Então, foi o primeiro tsunami que tem dezenas de filmagens, dezenas de registros do sinal do nível do mar. E é muito comum você ver a onda entrando, ela começa. A grande diferença, como elas são muito grandes, muito, muito compridas, elas não são nem muito altas, elas não têm mais que 3, 4 metros no máximo. Só que são dezenas de quilômetros com 3, 4 metros de altura. Você imagina 3, 4 metros de altura de água entrando por quilômetros.
E a primeira onda, quando entra, vai quebrando tudo. Quando entra o cavalo, que a água retorna, já vem com os destroços, então aumenta mais ainda o estrago. E aí vem uma segunda onda. A primeira onda não é necessariamente a mais alta. Pode ser, mas não é necessariamente a mais alta. Ou seja, não tem essa... Você falou em 3, 4 metros, que, por exemplo... De altura. Por exemplo, quando a gente tem um swell fortão, né, a gente pega a onda de 3 metros, meio relativamente fácil, né, num swell forte na praia. Quando o swell forte chega a 10 metros, 12 metros, pode chegar, dependendo dos lugares. E o tsunami não é assim, não é, essas ondas não têm 10 metros, 12 metros de altura. Só que, como eu falei, elas são muito longas, então o estrago que elas fazem é muito grande, porque elas entram muito para dentro da terra. Então elas fazem muito estrago. E uma coisa que se confunde muito é o run-up, quer dizer, a altura que a onda atinge dentro de terra, que depende muito da inclinação do continente, né, com a altura da onda. Então o run-up pode chegar, sei lá, 15 metros, 20 metros, 30 metros. Mas o run-up é a altura dentro de terra que a onda alcança, e não a altura da própria onda. Ou seja, suponha, por exemplo, assim, que você tenha essa grande onda, né, ela está chegando no continente, e aí ela pode encontrar, por exemplo, algum obstáculo que faça com que ela ganhe uma grande amplitude. Ainda pode acontecer isso? Pode. Terremoto do Japão é comum ver carros em cima de prédios, porque a onda bate no prédio e fica como ela ficasse represada, então ela vai subindo e vai carregando o carro com ela até chegar lá em cima. Mas não quer dizer que ela teve 10 metros de altura. Ah, olha só, ou seja, ela chega no continente com 3, 4 metros, encontra um paredão, por exemplo, uma montanha, encontra uma barreira de prédios, aquela massa de água, necessariamente obrigada a subir, não tem para onde ir. Exatamente, uma onda muito longa, a massa que vem atrás continua empurrando aquela da frente, então ela vai subindo. E ela vai subindo. E é isso então, que você pode ter aí alturas muito maiores do que a altura efetivamente da onda. Exatamente, exatamente. Olha, isso é uma coisa muito interessante, Rogério, porque essa é uma confusão comum que a gente faz, né? Você fala, não, o tsunami tem 10 metros de altura. Essa é a visão geral comum que as pessoas têm dessa grande onda. Existe essa altura, mas não é essa altura que vem do mar. Isso, não é essa altura que vem do mar. O que você falou aí, assim, agora há pouco, é que o tsunami ele é gerado, então, por abalos sísmicos, né? Isso. Né? Você pode ter, por exemplo, assim, um deslizamento de geleira, por exemplo, que pode causar um... A geleira em si é uma quantidade pequena, de massa pequena, né? Então não vai gerar uma onda, com certeza, mas não vai ser nada de grandes proporções. Um tsunami por deslizamento ocorre com uma grande massa de terra, de pedra, desaba. Como, por exemplo, aconteceu no Alasca, eu não lembro exatamente em que ano, mas aconteceu um grande tsunami no Alasca, provocado por uma queda, parte muito grande de uma montanha. Também existe a probabilidade de ocorrer uma ilha do Oceano Atlântico, também o desabamento de uma parte do vulcão que pode provocar um tsunami. De vulcões. Isso, pode um vulcão, uma montanha. Ou seja, é uma onda gerada por um impacto de uma grande massa numa determinada porção oceânica, certo? Isso. Agora, ela precisa ter espaço no oceano de propagação, né? Isso. Um exemplo típico é você jogar uma pedra dentro d'água. Você joga uma pedra dentro d'água, sobe aquela coroa, vamos dizer aqui. Sim. Aquilo ali tem muitas vezes a altura da pedra. Dizem que esse terremoto do Alasca provocou uma onda de 70 metros, mas 70 metros foi esse impacto inicial, essa onda inicial. O que se propagou não foram 70 metros, não foi uma onda de 70 metros. Propagou provavelmente uma onda de, sei lá, 10, de 4 metros, 5 metros, 3 metros, alguma coisa do gênero. Não foram 70 metros de onda se propagando. Ô, Rogério, o que a gente vê mais comum, na verdade, são os tsunamis provocados pela movimentação de placas tectônicas, não é isso? Exato, exato. Agora é o seguinte, placas se movimentam sempre. Essas placas, elas estão sempre em movimentação, certo? Em algum momento, pode haver, sei lá, uma estabilidade, um ajuste mais estável, né? E que, de modo a diminuir o risco de tsunami em alguma área, por exemplo? Ou isso é uma bobagem completa?
As placas tendem a se movimentar o tempo todo, só que existe o atrito entre elas. Então elas vão tendendo a se movimentar, tendendo, mas o atrito vai segurando, até que uma hora a tensão entre elas vence o atrito e elas escorregam. E escorregam, não escorrega assim 1 quilômetro, elas escorregam pouca coisa. Só que essa movimentação é tão grande que acaba gerando um deslocamento vertical de água que promove as ondas de tsunami. Como se tivesse, sei lá, 2 pedras grandes lá no fundo, uma sobre a outra, você mexeu um pouco e nessa hora que você mexe, obrigatoriamente o que está em cima vai ter que se movimentar. E Exatamente. O que está em cima é água. Exatamente. Agora, a gente tem vulcões submarinos, submersos. As explosões deles podem ocasionar também. Praticamente a mesma coisa. É um impulso de baixo para cima que vai fazer com que a água se movimente. Pode ser a explosão do vulcão, pode ser a própria erupção. Não sei se a erupção de vulcão faria uma onda muito forte, mas, por exemplo, o Krakatoa, que foi o primeiro, considerado o primeiro tsunami de alcance global, quer dizer, ele rodou mais de uma vez o mundo inteiro. A explosão do vulcão provocou uma onda bastante poderosa, que deu 2 voltas ao mundo. Como é que é? Esse realmente, assim, a explosão do vulcão Krakatoa historicamente, né, bastante difundida, né, uma coisa bastante conhecida, né? Agora, o que você está falando aí é que a onda gerada... As ondas geradas deram 2 voltas à Terra. Propagaram o globo. 2 vezes. Agora, como é que se sabe isso, Rogério? Nessa época não tinha medição, mas teve, pelo menos não existiam muitas medições, tem evidências geológicas. Que houve a passagem. Isso. Que tipo de evidência que é, por exemplo? Mas tudo, depósitos essa não é muito minha área, mas depósitos de sedimentos, por exemplo, e tem os estudos numéricos também, né, que conseguem, pelo menos tentam reproduzir esse tipo de coisa. As reanálises. Hoje a gente consegue fazer, né, reanálises, inclusive no oceano, né? Exatamente. Isso. Hoje a gente tem modelagem numérica, né? Isso, e aí existe modelagem numérica desse tipo de acontecimento, né, da explosão, a onda gerada pelo vulcão, pela explosão do vulcão e como é que ela se propagou ao longo da Terra. Por exemplo, nesse impacto de massa, movimentação de icebergs, movimentação, por exemplo, fiordes, poderiam gerar um tsunami? Se houver um desmoronamento de um fiord, pode gerar uma onda significativa. Iceberg é a quantidade, embora seja uma coisa que a gente acha grande, mas em termos de oceano é pequeno. O desprendimento de uma geleira, por exemplo, não vai gerar um tsunami local, vai ter uma onda. É um tsunami, porque é gerado pelo deslocamento de massa, mas serve só de efeito local. Rogério, quando nós temos, por exemplo, assim, um furacão ou um tufão, ou mesmo ciclones extratropicais que são comuns aqui na costa da Argentina, do Uruguai, do Brasil, a força do vento, né, causa o empilhamento do mar e aí a gente tem a geração das ondas, né? Quer dizer, a força do vento vai causando esse empilhamento. Agora, seria possível a gente ter um tsunami gerado a partir de um centro de baixa pressão muito intenso? Existem os chamados meteotsunamis, que são ondas com as características de tsunami, quer dizer, período entre alguns minutos até 1 hora, mais ou menos, e elas são geradas basicamente por variações rápidas da pressão atmosférica, do tipo 3 hectopascais em 5 minutos, em 10 minutos. E também quando existe a ressonância do deslocamento desse centro com a onda que ele está gerando. Então, é sabido que uma variação de pressão de 1 hectopascal gera uma onda de 1 centímetro. Mas se essa onda se deslocar com a mesma velocidade dessa diferença de pressão, acontece uma ressonância, se chama ressonância de Proudman, que aí pode amplificar e ocorrer ondas bastante grandes. Isso é bastante comum, não é bastante comum não, mas não é raro no mundo, acontece no mundo inteiro.
E no Brasil foram registrados pelo menos uns 9 fenômenos desses, principalmente na região leste, sul-sudeste. O mais recente deles, em 2020, em Rio Grande, lá nos mods lá de Rio Grande, e o outro em Ubatuba, em pleno carnaval. É relativamente comum até, às vezes, a gente ter essas quedas de pressão muito acentuadas próximo à costa do sul do Brasil ou mesmo aqui do Sudeste, né? Bom, dependendo muito de como está aí a disponibilidade de energia, mesmo de temperatura no mar, a gente vê mais ou menos desses centros de baixa pressão muito intensos gerados, né? Mas, de qualquer forma, a dimensão de um meteotsunami não é a mesma do que um tsunami gerado por abalo sísmico. Por abalo sísmico, né? Olha, pode até não pode ser comparável com os grandes tsunamis do tipo o tsunami lá da Indonésia ou o tsunami do Japão. Mas em certos lugares eles fazem um estrago muito, muito grande. Existe um meteotsunami muito famoso, né, na ilha de Maiorca, né, uma cidade que chama Ciutadella, que é um canal alongado onde ficam muitos barcos fundeados, e de vez em quando tem uns meteotsunamis ali que quebra aqueles barcos todos, empilham em cima do outro, faz bastante estrago. Inclusive, no primeiro meteotsunami registrado no Brasil, morreu uma pessoa em Rio Grande. Morreu uma senhora que estava nos mods lá. Na verdade, a gente só tem registros de meteotsunamis de pouco tempo para cá, porque os equipamentos brasileiros eles estão mais voltados para meteorologia sinótica. Os marégrafos brasileiros estão mais preocupados em gerar tábuas de maré. Então, para registrar os meteotsunamis, tem que ter uma frequência de amostragem muito maior, seja de pressão, seja de nível do mar. Então, a gente não tem muitos registros que permitam estudar muito bem isso. Mas o primeiro meteotsunami registrado, em 1977, lá em Rio Grande, foi só a parte visual, né, só a constatação visual, e morreu uma pessoa lá nesse evento. Bom, aí nós temos, então, um probleminha realmente, porque esses centros de baixa pressão atmosférica, em alguns anos acontecem com maior ou menor intensidade, mas essa é uma situação que, então, não é tão incomum assim na costa brasileira. Não, né? Não é incomum. Ou seja, esse é um fenômeno que realmente pode se tornar, inclusive, uma preocupação maior na costa brasileira se nós falarmos, inclusive, em situações de aquecimento global, de oceano em aquecimento, e massas de águas mais quentes geram tempestades mais severas. Nós sabemos isso. A água quente nunca foi boa coisa, né? Quando a gente, justamente, que é a base de formação de ciclones tropicais é justamente a água quente, né? Vamos falar um pouco de previsão. Como eu comentei um pouco antes, nós conseguimos fazer previsão de grandes swells, de ressacas, já com uma precisão e uma antecedência bastante boa. E isso é um ganho muito grande em segurança de navegação, segurança da população costeira, segurança do trabalho pesqueiro, né? Hoje a gente tem um entendimento oceanográfico e meteorológico muito maior do que nós tínhamos aí há 20, 30 anos, né? E a facilidade de obtenção de dados, né, para poder melhorar toda essa previsão. Agora, quem é que faz um alerta de tsunami? Como é que a gente poderia falar hoje sobre uma previsão de tsunami ou mesmo de tsunami? Em termos de tsunami, existem estudos e trabalhos que tentam mostrar a probabilidade de ocorrência de um abalo. Mas é uma probabilidade. Então, existe a probabilidade de 90% que haja um abalo na região tal, de magnitude provavelmente tal, mas não é exato, não é uma coisa exata. Mas na parte de previsão da propagação do tsunami, existe uma rede de boias, principalmente no Pacífico, que é o local onde mais ocorre tsunamis, que chama DART, é uma sigla, eu não estou lembrando exatamente o que significa DART, mas são uma série de boias
colocadas em águas profundas ao longo daquele cinturão de fogo, que medem constantemente as ondas e tem um sistema lá de alerta de 24 horas por dia e tal. Se passa de um certo ponto, significa que tem a ocorrência de um tsunami, então eles emitem um alerta, e quem faz isso são os Estados Unidos, então eles emitem um alerta para os Estados Unidos, para o Havaí, para o Canadá e para diversos locais. No Atlântico existem algumas boias dessas que também estão ligadas nesse sistema. Então seria o tempo suficiente para haver uma evacuação, uma coisa, mas principalmente tem que haver treinamento para fazer esse tipo de coisa. Se você comparar o número de mortes do tsunami da Indonésia com o número de mortes do Japão, os tsunamis foram quase da mesma magnitude. Mas se você comparar o número de mortes de um em outro, é uma coisa assombrosa, porque o japonês está acostumado a fazer esse tipo de coisa. Você está comparando o de 2004, que devastou Isso. Né, áreas na Indonésia, com o de Fukushima, em 2011. Isso, exatamente. Tá. Exatamente. Na verdade, estou comparando apenas o número de vítimas. Sim, sim. A destruição, se você olhar a destruição, não tem como evitar a destruição. Né? A destruição, como eu falei, são ondas gigantes que entram, sim, ondas imensas que entram, terra dentro, quebrando tudo, mas o número de mortes, assim, o pessoal está extremamente preparado para esse tipo de coisa. Uma vez detectado um tremor de terra potencialmente causador de tsunami, já é emitido um alerta. E aí as boias monitoram para ver se esse tsunami realmente está acontecendo ou não. E quanto tempo, por exemplo, leva para chegar esse aviso aos locais em terra? Eu acredito que umas 2 horas, 1 hora, 2 horas. Um dos problemas do tsunami da Indonésia, por exemplo, Sumatra, é que, como foi numa época de Natal, não tinha ninguém para receber o aviso de tsunami. Houve uma tentativa de comunicação, mas que não tinha ninguém para receber do outro lado. E aí acabou chegando sem aviso, vamos dizer assim. Esse é um outro problema, porque aí a gente tem que falar nos problemas de protocolos de segurança, que certamente foram revistos. Não dá para prever, olha, daqui a 1 mês a gente vai ter. Não dá. Tsunami, não dá. Ou seja, nós não conseguimos, na verdade, prever o terremoto, né? Não, precisamente não. Tudo bem, existe 90% de chance de termos um terremoto nesta área. Bom, nos próximos 2 anos. Nos próximos 2 anos. Mas aí, na verdade, você não está dando previsão nenhuma, né? Quer dizer, o sistema de alerta, acho que até você consegue imaginar como seria, né? Mas é aquela situação assim de alto risco e é imediato. A hora que as pessoas ouvirem um determinado sinal, é já, né? Não dá tempo para você ficar. Mas para isso tem que estar preparado. E isso é uma coisa que tem se investido muito, muito, muito no mundo atualmente. Não só no Japão, mas até no Índico e tal, tem se investido muito nessa preparação. A população está preparada para reagir a um aviso de tsunami. No Japão, por exemplo, tocou a sirene, sabe que é tsunami, sai correndo. De qualquer forma, se você sabe que existe a possibilidade, no Japão sempre tem a possibilidade de ter um tsunami, ter um terremoto, as pessoas estão sempre preparadas, elas sabem exatamente o que fazer numa ocorrência dessa. Se vai conseguir escapar ou não, aí pode ser uma outra questão, mas elas sabem o que tem que fazer para ter a maior probabilidade de sobrevivência. Você tem até mesmo um tipo de planejamento, né? Como, por exemplo, você tem a população da costa leste dos Estados Unidos, todas do Golfo do México e todo mundo do Caribe, né? Quer dizer, sabe que vai ter furacão, todo ano. Exatamente. Tem, mais ou menos intenso, mas você sabe o que fazer. No caso do furacão, é uma coisa, digamos assim, entre aspas, muito mais tranquila, porque você consegue avisar com dias de antecedência, né? Você vai monitorando aquilo lá com muitos dias de antecedência. Agora, um tsunami não, né? Quer dizer, nós estamos falando aí, assim, em um aviso de algumas horas, na verdade, não é um aviso de que a onda está chegando, é que pode haver a onda. Não, é um aviso que a onda está chegando. Dependendo do terremoto, pode haver um tsunami. Uma vez detectado o tsunami, detectado que houve tsunami, aí o aviso, a onda está chegando em tantas horas, porque aí já fica mais fácil de prever a propagação. O tsunami do Japão teve alerta alerta severo para toda a costa oeste dos Estados Unidos e do Canadá. E chegaram ondas grandes na costa oeste dos Estados Unidos e do Canadá. Os Estados Unidos chegou a fazer estrago do tsunami do Japão.
Então, todos esses países, todos esses locais que têm grande probabilidade de ter tsunami, eu tenho até uma plaquinha aqui, escape route, tsunami escape route. São as estradas que você tem que usar se houver um alerta de tsunami. Tá. E todos eles estão preparados para isso. Em todos eles existe preparação para isso. Por maior ou menor grau, mas todos eles estão preparados para isso. A maior chance de ocorrerem tsunamis é no Oceano Pacífico. E isso está relacionado com a atividade vulcânica do Círculo de Fogo que a gente tem no Pacífico? Isso, é o chamado cinturão de fogo. Tem uma estatística aqui, um trabalho que verificou que entre 1983 e 2001 ocorreram no mundo inteiro 157 tsunamis. Desses 157, só 19 não foram no Pacífico. Foram 2 no Índico, 9 no Mediterrâneo, 1 no Mar Vermelho, no Mar da China, no Mar de Marmara e 5 no Caribe. E no Atlântico? Então, no Atlântico nenhum, nesse período não teve nenhum. Qual é a probabilidade que a gente tem, ou digamos assim, maior ou menor chance, não tem chance nenhuma, de nós termos tsunami no Atlântico Sul ou no Atlântico Norte? No Caribe, de vez em quando, tem alguns, às vezes, tsunami, às vezes tem os tsunamis pequenos, como houve agora no terremoto no Haiti, tá? No século XVIII, teve o grande tsunami de Lisboa, que eu já vi projeções de ondas de 18 metros que são completamente infundadas, mas que provavelmente já chegou no Brasil. Inclusive, existem evidências geológicas de que chegou no Brasil. E em 2006, houve um terremoto nas Ilhas Malvinas, que foi gerado um possível alerta de tsunami, mas que acabou não se concretizando. Houve uma possibilidade de ocorrência de tsunami no Atlântico Sul, gerado no Atlântico Sul. E sem ser gerado no Atlântico Sul, os tsunamis exteriores do Atlântico Sul, o tsunami de 2004 chegou no Brasil, os sinais foram bem claros ao longo de toda a América do Sul, a costa atlântica da América do Sul. E no tsunami de 2011, por incrível que pareça, do Japão, também teve sinal na América do Sul. No caso do tsunami da Indonésia, em 2004, assim, como você mesmo falou, foi o primeiro tsunami assim, realmente tecnológico, onde você teve muita medição, as imagens de satélite de recuo do mar foram uma coisa assim impressionante. Foi a primeira vez que eu tinha visto um negócio desse, que a gente ouve falar assim, não, o mar recua antes da grande onda chegar. Agora, vocês fizeram um estudo sobre isso, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais assim, o negócio aconteceu lá em Sumatra. Como é que é o trajeto de propagação para chegar a ser detectado aqui na costa brasileira? Onde é que se detecta isso? Então, vamos começar pelo aquele princípio que você falou. Um dos grandes mitos é que sempre ocorre um grande recuo do mar, ou seja, chega o cavado da onda para depois chegar a crista. E isso não é verdade. Quando a onda é gerada pelo abalo sísmico, uma parte é uma crista e a outra parte é um cavado. Tá. Então, dependendo de que lado que você está, primeiro chega a crista e no outro primeiro chega o cavado. Então, pode acontecer do mar recuar muito e depois vir a onda, mas pode acontecer da onda entrar já quebrando tudo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, se você olhar um mapa desses comuns, você vai ver que entre a Indonésia, Sumatra e o Brasil, tem a África no meio. Sim. Como é que passou pela África? Na verdade, só tem a África no meio por causa da projeção. Se você traçar um arco de grande círculo, uma linha sobre o globo terrestre, existe uma linha reta entre Sumatra e grande parte do litoral brasileiro, uma linha reta entre Sumatra e grande parte do litoral brasileiro. A África, na verdade, não está na frente. E uma outra coisa também é que, como as ondas de tsunami são muito compridas, elas são ondas de água rasa o tempo todo, elas têm contato com o fundo o tempo todo. Então, elas sofrem influência do fundo. E no meio dos oceanos, tem as cadeias mesoceânicas, cordilheiras mesoceânicas, que são montanhas, que geralmente, como diz o nome, no meio dos oceanos, e isso funcionou como guia corrente. Ou seja, a parte central da onda era freada por esse atrito da cordilheira, e a onda é como se fosse fechando e seguindo o rumo da cordilheira. E tanto aqui em Arraial do Cabo quanto no sul do Brasil, tem 2 pontos de fuga dessa energia. Então, a energia propagou
por cima das cordilheiras, deu alguma energia, escapou para atingir a costa do Brasil, mas as ondas continuaram se propagando e foram detectadas na América do Norte, no Oceano Atlântico da América do Norte. Aqui no Brasil, a gente detecta com marégrafo, que são os equipamentos que medem, na verdade, o nível do mar, variações de nível do mar, onde estão incluídas as marés. E onde podem estar incluídos também outros sinais, como no caso do tsunami. Aqui em Arraial, o sinal foi muito, muito, muito claro. A onda máxima aqui teve 90 centímetros. Se você considera que a maré máxima aqui de Cisídia tem 1,40 m, a onda teve 90 centímetros de altura. E em Imbituba foi a maior onda do Brasil, registrou em torno de 1,10 m. Mas isso talvez a gente tenha que ter um outro papo sobre ondas, as alturas de ondas, as marés, porque há uma confusão muito grande, né? Quer dizer, a gente tendo um papo aqui sobre tsunami, aí você fala assim, não, a onda chegou a 1,10 m, né? E acho que talvez as pessoas não tenham entendido muito o que realmente chegou, né? O sinal daquela onda que foi gerada lá na Sumatra. Além da maré, mais 90 centímetros. Somou com a onda da maré. Em uma situação onde você não tinha nenhum outro fenômeno que pudesse gerar uma elevação de onda. Não foi vento, essa é que é a grande diferença. Não. Certo? O próprio tempo de propagação bate certinho. Era de lá mesmo, eu tenho certeza disso. Nossa, muito legal. Ô, Rogério, olha, eu já vou deixar aqui solto aqui no ar, assim, né, e publicamente um convite para a gente ter uma outra conversinha, entendeu? Mas aí vamos falar um pouco mais de ondas de verdade e tal, das ondas comuns, as ondas de vento. A gente vê essa transformação do mar, é sempre uma coisa muito fascinante. E que eu acho que a gente, às vezes, precisa dar mais atenção, porque a quantidade de descuidos que a gente tem no nosso litoral é tão grande em relação aos problemas causados por ressacas e nessas transformações que estão acontecendo também no oceano em função de aquecimento global, de mudanças climáticas, né? E aí, então, eu já vou deixar aqui um convite para a gente conversar uma outra hora aí sobre aquela onda no mar, né? E aí a gente vai falar direitinho para as pessoas o que é a besta. Né? Quando quiser. A gente fala da besta depois. Olha, Rogério Candela, eu agradeço muitíssimo a sua disponibilidade, esse papo extremamente interessante. Você, caro ouvinte, eu espero que você tenha conseguido absorver esse conteúdo diferenciado. Fica aqui o meu convite para você ouvir outros episódios do podcast O Clima Entre Nós. Você pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail podcast@climatempo.com.br. As suas críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas. Então, muito obrigada pela sua escuta e até a próxima.